Boa noite, pessoal. Eu sou a Val, eu sou no Centro me chama de Valéria, e eu vim aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso curso sobre os chakras e a meditação segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai falar sobre o chakra coronário, que é o chakra que fica no topo da cabeça. É o chakra, então, que faz essa ligação com a espiritualidade superior. Então, a gente tem desde o chakra básico, que é o que faz a ligação com a Terra, e a gente vem subindo esses 3 primeiros chakras aqui. Esse aqui é lá na base da coluna, esse aqui vai ficando na parte dos órgãos genitais, da sexualidade, esse aqui sobe mais um pouquinho para a altura do estômago. Esse é o cardíaco, que faz a ligação entre os 7, né? Ele é o chakra do meio. Esse aqui é o que fica aqui na garganta, o laríngeo. Depois o chakra do terceiro olho, o frontal, que a gente viu semana passada. E agora, então, o coronário, que faz a ligação da nossa com a espiritualidade superior. Eu queria iniciar com oração, pedindo a espiritualidade superior, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, que possam estar conosco, para que sejam proferidas as palavras certas, para que as pessoas certas estejam observando ao vivo essa live, as pessoas encarnadas e desencarnadas. Também agradecer pelas pessoas que vão ver depois, quando essa live for repostada, no momento posterior. Agradecer por todos que possam estar presentes, que possam ter interesse nesse tema e que estejam seguindo, então, a esse curso com o objetivo de se autoconhecer, de fazer a reforma íntima e de trabalhar de maneira efetiva os nossos centros de força, conforme foi dito por André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier. Gratidão a todos, que nós possamos, então, ter um estudo produtivo, assim é, que assim seja. Então, vamos lá. A gente vai hoje falar desse chakra que é o chakra mais ligado à espiritualidade, que é o chakra coronário. Ele é um chakra muito importante. Ele tem uma ligação direta com a glândula pineal, que é a glândula que está no centro do nosso cérebro. A gente vai ter hoje o médico Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um médico que tem um estudo muito rigoroso sobre a glândula pineal e essa glândula ligada à espiritualidade. Eu acho interessante a gente colocar esse médico dentro dos nossos estudos, e assim, tem vídeos dele no YouTube, à vontade, ele dá cursos pelo YouTube sobre a glândula pineal e sobre a ligação dessa glândula com a espiritualidade. Então, a gente vai observar uma fala dele para poder entender, dentro da questão científica, com a ligação com a questão espiritual, que é o que ele faz no estudo dele. Ele é um psiquiatra muito reconhecido aí na sociedade. Esse chakra é o chakra do eu entendo, que vai trazer para a gente um entendimento sobre as coisas. O nome dele em sânscrito é Sahasrara, que significa o lótus das 1000 pétalas. Se a gente reparar, quando os chakras eles vão ganhando pétalas conforme eles vão sendo superiores. O único que tem menos pétalas é esse aqui, que é do terceiro olho. Mas do chakra básico até o chakra coronário, a gente vai tendo cada vez mais pétalas nas flores de lótus que são estabelecidas neles, com exceção desse aqui. A localização no topo da cabeça, bem no centro da cabeça. A cor dele é violeta e branco. Por isso, a gente às vezes vê tons lilás, assim, né? Quando a gente está em profunda oração, em profunda meditação, muitas vezes a gente começa a ver tons lilazes, assim, meio roxos. É porque a gente está acessando esse chakra, que é o chakra superior. Cor, então já falei, elemento, todos os elementos, porque ele vai fazer a junção de todos. Ele é o chakra, como eu falei, né, que tem uma ligação maior com a espiritualidade. E ele revitaliza o cérebro como um todo. Centro coronário, localizado no alto da cabeça, tem ligação com a glândula pineal. Este centro é o primeiro a receber os estímulos do espírito, comandando todos os outros centros. Dele emanam as energias para todo o sistema nervoso.
sendo responsável pelos recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande responsável pela assimilação das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Então, assim, esse médico que eu acabei de falar para vocês, que estuda a glândula pineal de uma maneira muito efetiva, ele vai justamente falar isso, que é o chakra que tem essa ligação com o Sol, com a Lua, com as constelações, captando os astros muitas coisas para o nosso corpo físico. Inclusive, a questão da menstruação, da ovulação, da questão da virada da Lua, para poder contar as semanas de gestação. Então, a gente tem uma ligação muito forte com a Lua, com o Sol e com todo o universo através desse chakra. Aqui está a localização da glândula pineal, aqui no centro, né, no centro da nossa cabeça. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é esse especialista na glândula pineal, ele fala que se a gente puder aprofundar o nosso dedo aqui no centro dos nossos olhos, a gente pudesse aprofundar, a gente ia achar a glândula pineal exatamente no centro da nossa cabeça. Então, vamos assistir aí o vídeo do Dr. Sérgio para a gente poder ver as explicações dele sobre a glândula pineal e a ligação dela com a espiritualidade, para a gente, então, depois trabalhar um pouco mais sobre o chakra. Bom, eu acho que sempre houve um estreito laço entre ciência e espiritualidade. A palavra laboratório quer dizer labor e oração, não é? Então, quantos laboratórios nós temos espalhados no mundo e que ancoram a nossa ciência, não é? E quando essa ciência está aplicada a descortinar a vida, é a ciência voltada para a espiritualidade. Apenas que nós temos uma problemática da nossa ciência contemporânea, que a maior parte do orçamento da ciência, ou seja, do investimento que a humanidade faz na ciência, é para fabrico de armas. Então nós temos uma ciência, vamos dizer assim, com uma força de empenho muito mais voltada para a morte do que para a vida. Então é nesse sentido que ela se distancia da espiritualidade. Mas a todo tempo a ciência esteve estreitamente ligada à espiritualidade. Eu não vou dizer a religião, enquanto agregação institucional da cultura humana do sagrado. Mas, enquanto espiritualidade, você tem uma aproximação que vem se acentuando continuamente desde o surgimento do raciocínio científico. Vamos dizer assim, você teve o trabalho de Aristóteles, quando começa a ter um olhar para a natureza, não é? Você teve depois o surgimento das pesquisas mais objetivas de encontro dos micro-organismos, quando foi Pasteur, do uso do microscópio, da observação direta, não é? Inclusive nas pesquisas espiritistas, vamos dizer assim, de descortinar o mundo do invisível. E depois, na medida em que a ciência se esbarrou em termos de interesses econômicos, não é? Então a direção tomou um sentido oposto à ética da espiritualidade, mas sempre esteve junto. Eu acho que quando a gente fala de ciência e espiritualidade, a gente está buscando a essência do que sempre foi a ciência. Depois você teve a Organização Mundial de Saúde, quando coloca que a saúde envolve qualidade de vida, e qualidade de vida envolve mecanismos biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, funcionais e espirituais. E a medicina precisa pesquisar a semiologia do domínio espiritual. Então, se há alguma coisa que a psiquiatria e a psicologia não fizeram de uma forma consistente em termos de programa de saúde coletiva e etc., é buscar uma fórmula que agregue esses domínios, incluindo o espiritual. Então,
a questão é como é que isso do espiritual no domínio da saúde mental? Essa é uma pergunta. Então, a relação corpo-espírito, e o espírito sobrevive à morte do corpo biológico? Essa é uma pergunta da ciência. Porque não está provado que o materialismo seja a realidade existencial. Não tem um trabalho científico que tenha comprovado e batido o martelo em cima disso. Então, a hipótese do contínuo da vida, ela é uma hipótese aberta dentro da ciência. E você repensar o corpo humano baseado no princípio de que ele responde aos domínios do espírito, é um metassistema que comanda o organismo, porque o nosso organismo ele não está em equilíbrio com a natureza. Ele só vai estar em equilíbrio quando as células se difundirem pela Terra. Então, para você manter o organismo agregado, precisa de alguma força que agregue, e essa força, inclusive, motive a manifestação da inteligência. Então, existe um motor que faz isso, que nós vamos chamar de espírito. Faz sentido isso, existe uma heurística desse raciocínio, não é? Bom, e como é que o espírito se relaciona com o corpo? Possivelmente molécula a molécula, átomo a átomo. Mas existiria um ponto de convergência das linhas de tensão de força da relação entre o corpo e o espírito, que seria a glândula pineal na nossa hipótese de trabalho. É como você tentar segurar uma bola de basquete num dedo, é o centro de massa. É para onde convergem as linhas de tensão de força gravitacional aqui naquela bola que você está segurando no dedo, não é? Então, as linhas de tensão de força da relação eletromagnética entre o corpo e o espírito se ancorariam, em tese, na glândula pineal. E a glândula pineal é o órgão sensorial do corpo. É o único órgão capaz de transformar estímulo magnético em neuroquímica. Não tem outro órgão que faz isso. A pineal faz. Então ela é capaz de traduzir a linguagem do campo magnético para a linguagem bioquímica. Isso já faz sentido na relação entre a mente e o corpo, quer dizer, através do campo magnético. Você usa campo magnético para passar num pedágio, numa estrada, a 30 metros da porteira, a porteira reconhece que é o seu carro, checa se você pagou a conta, e se você pagou, abre, se não pagou, não abre. Se uma porteira usa campo magnético para informar, imagina o cérebro, porque eu acho que a gente é mais que uma porteira. Pelo menos eu tenho ainda essa expectativa. Então nós trabalhamos muito com essa questão do campo magnético. E o magnetismo ele passa por terrenos onde não existe a matéria como a concebemos. Então faz muito sentido. E a glândula pineal faz essa tradução. E conhecidamente a glândula pineal é o órgão cronobiológico, pela ciência convencional. Ela é o órgão que coordena os ritmos do organismo. Por isso que ele é um órgão central. Se a hipófise produz o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio tirotrófico, o hormônio luteinizante, o folículo estimulante, se produz esses hormônios, eles são produzidos de acordo com um ritmo. A pineal é que comanda isso. A pineal comanda o ritmo vigília e sono. O sangue a cada 3 meses se renova, é um ritmo. Então o nosso organismo tem um ritmo. Esse ritmo é coordenado pela pineal. Na verdade, não é a pineal que coordena. A pineal é um órgão sensorial que capta informações astrofísicas. Então, o ciclo de vigília e sono obedece ao ciclo de sol, solar. O ciclo reprodutivo responde ao ciclo lunar. Uma gravidez tem um ano lunar. A menstruação tem um mês lunar. Isso é conhecimento tácito da medicina convencional. São chamados Zeitbergers de comando da pineal. Então, nós temos... Por que essa relação astrofísica? Por quê? Porque todos os seres vivos têm glândula pineal ou algo equivalente, que coordena a sua ritmicidade. E no ecossistema do planeta, essa ritmicidade precisa estar coordenada com o ecossistema. Então, você tem que ter um domínio de comando que seja superior a todo o ecossistema terrestre e que coordene numa sincronicidade. Cada espécie, ou dentro da mesma espécie, todo esse movimento de ritmos do organismo que sustenta o nosso bioma, né, vamos dizer assim. Então, a glândula pineal lida com a dimensão espaço-tempo. E a dimensão espaço-tempo é a 4ª dimensão, segundo o nosso Albert Einstein. A 4ª dimensão já é outra dimensão do espaço astrofísico. Em hipótese, será que o plano espiritual estaria nessa dimensão? É apenas uma hipótese.
Então a mediunidade seria um fenômeno astrofísico. Ela mantém a capacidade da pineal se ligar ao domínio astrofísico, só que não é nem a Lua nem o Sol, é outra dimensão do espaço astrofísico. Não é? Então esse jogo de raciocínio, ele permite uma coerência do pensamento, é a heurística do saber. Vamos dizer assim, não há uma comprovação científica já estabelecida, mas há informação suficiente para arremessar esse campo no território da pesquisa científica. Então, pessoal, o objetivo de hoje é a gente estudar efetivamente o chakra coronário. Duas aulas para frente, a gente vai falar sobre a questão da mediunidade relacionada ao chakra. Hoje a gente vai falar só das funções desse chakra, certo? Na próxima semana, a gente vai fazer uma recapitulação falando de todos os chakras, mostrando essas ligações de todos eles, mostrando toda essa ligação. E daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre os chakras e a mediunidade. Depois a gente vai começar a falar sobre meditação, que também é um dos temas aí do nosso curso. Né? Aprofundar um pouco mais sobre a meditação e quais os benefícios que ela traz para nós, segundo a mediunidade. Então hoje a gente vai falar sobre o chakra. Então eu vou retomar alguns slides da semana passada, porque eles têm toda uma ligação com o que a gente vai falar essa semana. Lembra que eu falei que o chakra frontal e o chakra coronário, eles se ligam, né? Eles se juntam no meio ali da nossa cabeça, na glândula pineal, a epífise, a hipófise, elas vão trabalhar de uma maneira conjunta, certo? Então, vamos relembrar os nossos corpos físicos. A gente tem o nosso corpo físico, duplo etérico, que são a parte material, são a parte que pertence ao planeta no qual a gente está encarnado. Então, no caso da Terra, ele é um empréstimo do planeta para que a gente possa cumprir o nosso projeto de encarnação nesse planeta que a gente está. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz para a gente, de tudo que a gente usufrui no planeta que a gente está encarnado, no caso da Terra, é empréstimo. A gente usufrui como empréstimo. E tudo que é da Terra fica na Terra. Então, o nosso corpo físico, o duplo etérico, que liga o corpo físico ao perispírito, ficam na Terra. O que a gente vai levar com a gente depois do desencarne é do perispírito para frente. Então, o perispírito, o corpo mental e o espírito. E a gente, então, trabalhou essas ideias e essa divisão dos corpos físicos foi feita pelo André Luiz, editada ao Chico nos livros, nos domínios da mediunidade. E aí, a gente tem aqui como que é feita a transmissão de pensamento, através dessa glândula, certo? Então, aí a gente vai ver, né, daqui a 2 semanas, toda essa relação da mediunidade relacionada aos chakras, certo? Mas aqui a gente percebe que tudo é feito pelo fluido do pensamento. Como o próprio Dr. Sérgio disse, tudo é magnetismo, né? A gente funciona em ondas, tudo ao nosso redor funciona em ondas. Assim também, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão se expandindo em ondas. Não importa a distância, não importa... por exemplo, se a gente emana um pensamento para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, esse pensamento chega nessa pessoa, de uma maneira ou de outra. Se ele é um pensamento negativo, ele vai chegar de uma forma negativa. Se é um pensamento de amor, ele vai chegar como uma bênção para a pessoa. E o pensamento, ele vai ser enviado para a gente através desses corpos mentais que a gente tem. O corpo mental vai passar o pensamento para o perispírito e, através dos chakras, ele vai ser transmitido
para o nosso cérebro. E aí a gente vai ter uma ação. Então, aqui, como um espírito desencarnado, que é um comunicante, ele emana um pensamento através do perispírito para o nosso perispírito, que passa através da glândula pineal para o nosso corpo físico, e a gente tem uma ação, dependendo do nosso tipo de mediunidade, né? Seja, aí eu estou falando de mediunidade inteligente, seja essa mediunidade de psicografia, de psicofonia ou de visão, enfim, a gente vai ter uma ação relacionada à nossa mediunidade, mas a gente vai deixar para aprofundar isso mais para frente. Aqui a gente vai ver como que também o pensamento vai ocorrer e como que a glândula pineal vai trabalhar dentro dessa questão, dessa transmissão do pensamento, porque, lembrando, o chakra coronário, ele tem a ligação com a espiritualidade. Ele é a nossa ligação com o mundo espiritual, com o mundo que está além. Então, como o Dr. Sérgio falou, a gente se comunica através desse chakra com o Sol, com a Lua, com os astros e também com a espiritualidade superior. E é através dele que as mensagens vão passar para a gente, certo? E também, nos nossos corpos espirituais, a gente vai conseguir receber as mensagens do nosso espírito, que é o que a gente tem de mais profundo, que é o nosso eu mais profundo, que é a nossa essência divina. As mensagens do nosso espírito vão passar para o corpo mental, tanto o espírito como o corpo mental não tem forma definida. Do corpo mental vai ser transmitido para o perispírito, e no perispírito, então, vai passar do chakra coronário, o mental transmite para o chakra coronário, que vai transmitir para o frontal, e aí sim vai ser feita a passagem para o nosso cérebro. Nesse momento de passagem, dessa mensagem que veio aqui do nosso espírito para o nosso cérebro, é que a gente vai receber as influências positivas ou negativas de espíritos que estão perto da gente. Quais são esses espíritos que estão perto da gente? Depende da nossa vibração. Se a gente está vibrando no amor, vão ser espíritos de luz, que vão influenciar diretamente as nossas comunicações. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, também Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, em quantos espíritos nos influenciam? E o Espírito da Verdade responde, 99% do tempo. Então, nós somos influenciados durante todo o nosso tempo, certo? E a influência vai depender da nossa vibração. Se a gente está vibrando no amor, se a gente está vibrando na oração, ou se a gente está vibrando na tensão, na raiva, na ansiedade, no desespero. Dependendo do nosso nível vibracional, a gente vai atrair também esses espíritos de mais luz ou esses espíritos mais confusos, tão confusos quanto nós. Lembrando que tudo isso é permitido pelo livre-arbítrio. Se a gente está vibrando no amor, a gente está dando abertura para espíritos de luz. Se a gente está vibrando na raiva, no nervosismo, no pânico total, no medo, a gente está dando abertura para espíritos que têm esse mesmo pensamento, que estão compartilhando esse mesmo pensamento com a gente. Aí, então, essa informação que vem daqui do espírito passa para o corpo mental, passa para o chakra coronário através do perispírito, passa para o chakra frontal e vai passar para o cérebro e vai receber essas influências aqui, eles vão ficar gravados nas nossas células. E agora a gente vai ter uma ação dependendo dessa mensagem que foi passada para a gente. Se ela foi passada limpinha, né, desde lá do nosso espírito até aqui, e foi influenciada por um espírito de luz, então ela vai passar limpinha para a gente e vai chegar nas nossas células. Se a gente estiver sendo influenciado por um espírito mais confuso, aí a gente vai ter uma confusão em interpretar essa mensagem que foi passada para a gente. Isso tudo que eu estou falando está lá em Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado pelo Chico Xavier, mandado para o André Luiz. Aqui a gente tem uma outra imagem, a glândula pineal, aqui no meio da nossa cabeça, e recebendo aqui, ó, o eu espiritual, mente superior, mente inferior, o canal que vem para a glândula pineal através do chakra coronário, ó, e manda a informação para o chakra frontal, e essa informação aí vai passar para o cérebro. O chakra frontal, como a gente viu na semana passada, ele é responsável pelo juízo, reflexão e análise, e o chakra coronário, ele é esse aí, ó, tá no topo da cabeça, se comunicando aqui no meio, pela glândula pineal com o chakra frontal, e aqui as informações vão ser passadas no nosso cérebro. Então, integração do espírito com o perispírito, daquela maneira que eu falei para vocês, passando por todos os corpos e passando também por aquelas interferências que a gente vai ter. Segundo o Evangelho, 99% do tempo nós somos influenciados por espíritos. Então, a gente vai ter
essa influência. Querendo ou não, isso vai acontecer com a gente. Ela também é responsável pelo pensamento, pelas reflexões e pela compreensão. Então, se a gente estiver desequilibrado, essa compreensão ela vai ser complexa. Se a gente estiver equilibrado, essa compreensão vai ser mais lógica, mais nítida na nossa cabeça. Se a gente estiver desequilibrado, a gente vai entender aquela mensagem de uma maneira muito turva. Nossos pensamentos vão estar embaralhados e misturados com um pensamento de algum tipo de obsessor. E as nossas reflexões também não vão ser bem feitas. A estação central do perispírito supervisiona os outros chakras. Então, os dois chakras, né, que são os extremos, o básico e esse aí, que é o coronário, eles vão fazer os dois extremos. Um ligando a gente à Terra, que é o planeta que a gente está encarnado, e o outro ligando a gente ao mundo espiritual, ligando a gente ao universo como um todo. Isso também está lá em Evolução em Dois Mundos. Em Evolução em Dois Mundos, a gente ainda tem aqui algumas mensagens do André Luiz, vamos ver, né? É importante entender que todas as células dos corpos físico e espiritual, assim como os centros vitais secundários, recebem o impulso do centro coronário, tido como sede da mente. Vamos lá. A gente já falou isso no primeiro, acho que na primeira ou na segunda aula do curso. A gente tem os 7 centros, né, vitais, que são os 7 chakras que a gente está estudando aí nessas semanas. Cada semana a gente estudou um. Só que a gente também tem chakras secundários. Teve até num dos nossos encontros, uma pessoa perguntou sobre um chakra secundário que a gente tem aqui, né, nessa altura aqui das costas. Temos inúmeros. E são sempre ligados a esses chakras que são os centrais. Nas mãos, nós temos muitos chakras, muitos mini chakras, que são responsáveis pela emanação de energia e de cura através das mãos. No passe, a gente vai falar do passe também, mais para frente um pouquinho. No passe, esses chakras eles vão funcionar de uma maneira em que eles vão vibrar positivamente, mas com a emanação dos 7 centros. E no caso do passe, vai ter que vir também essa emanação do coronário para chegar essa mensagem desse espírito que está junto com a gente, dando o passe, junto com a gente lá para dar o passe para a pessoa, certo? Então, a gente tem os 7 centros vitais que a gente está estudando, e a gente tem os chakras secundários, que são os centros vitais secundários que eles chamam aí. Vejamos a explicação de André Luiz. Ele diz assim: do centro coronário parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais com a ação difusível sobre a matéria mental, que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma, os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, como a gente vem falando aí, né, no nosso curso, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente vai ser transmitido para os nossos chakras. E, a partir dessa transmissão, o funcionamento dele vai ser perfeito ou imperfeito. Depende da vibração que a gente está emanando para os nossos chakras e que vai ser emanada, então, para os órgãos correspondentes a esses chakras. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, tudo que acontece conosco é com a nossa permissão, né? É isso que ele está falando aí. Tudo que acontece com a gente é porque a gente está permitindo. Qualquer doença que se instala no nosso corpo, qualquer pensamento que vai trazer alguma doença que vai se instalar no nosso corpo. Por quê? Porque a gente dá abertura para que isso aconteça no nosso corpo. E isso, então, vai ser transmitido para os chakras, dependendo do tipo de sentimento. A gente já viu, né? Já trabalhou cada um e viu os tipos de sentimentos que atingem cada um, para que a gente possa ser feliz ou infeliz dentro do movimento da nossa vida,
para poder fazer com que o nosso destino aconteça. Quem escolhe o destino somos nós, né? Lá, a gente tem, né, a obra Céu e Inferno, que fala que o céu e o inferno é dentro da gente mesmo. A gente é que constrói o nosso céu ou o nosso inferno na Terra. Não é depois, né? A gente não vai para o céu ou vai para o inferno. A gente constrói isso na nossa vida, através das nossas escolhas, através das nossas vibrações, através dos nossos pensamentos, né? Através das escolhas que fazemos para pensar, porque quando vem um pensamento que não é interessante, ele foi soprado para a gente por alguma influência. Então, a gente pode deixar ele passar e ficar com um pensamento positivo, firmar na espiritualidade superior. Se a gente percebe que esses pensamentos estão se repetindo, a gente pode entrar em oração. Quando a gente entra em oração, a gente expande o nosso campo áureo e a gente consegue se comunicar com espíritos superiores. É assim que a gente precisa fazer esse exercício diário para poder viver, sempre num espírito, numa consciência elevada. Se vê a vontade de falar mal do outro, deixa essa vontade passar e fala bem, né? Procura uma coisa boa para falar do outro. Se a gente tem uma crítica para fazer do outro destrutiva, procura alguma coisa boa naquela pessoa para fazer uma crítica construtiva. Isso vai trazer energias positivas para a gente e vai trazer energias positivas para o outro também. E para todo o ambiente em que a gente vive. Então, a gente é que está construindo com as nossas escolhas, as escolhas dos nossos comentários, a escolha dos nossos pensamentos, as escolhas da nossa emanação de energia, como que a gente vai ser feliz ou infeliz. Se a gente vai fazer um céu na nossa vida ou um inferno. Assim, a partir do nosso pensamento, nossa mente determina ao centro coronário a emissão de fluidos para todos os demais centros de energia do corpo. E esses centros, por sua vez, emitem energia para os órgãos correspondentes. Então, entrou aqui uma energia de raiva. Ele vai transmitir, né, o centro coronário, nós permitimos essa energia de raiva entrar. Vai transmitir para os outros órgãos do corpo, porque ele transmite para o chakra frontal, que transmite para o cérebro, que vai transmitir para os outros chakras do nosso corpo e vai atingir uma parte do nosso corpo. Não tem como não ser assim, né? Lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, ele mostra isso com muita clareza. Os pensamentos que ele tinha, os sentimentos que ele tinha, as escolhas equivocadas sobre os vícios, né? O egoísmo fez com que ele constituísse um câncer, certo? Então, esses pensamentos foram todos levados para aquele lugar lá e ele constituiu um câncer. E ele morreu por causa disso. E foi chamado de suicida no umbral. Dessa forma, o pensamento dá origem à fixação de energia positiva ou negativa em órgãos do nosso corpo espiritual e também físico. Quando a gente recebe uma operação espiritual, né, quando a gente vai no centro espírita e aqueles médios estão fazendo uma operação espiritual, eles estão fazendo essa operação no nosso perispírito. Então, curando o nosso perispírito, a gente vai emanar essa cura para o nosso corpo físico, certo? Porque o primeiro danificado é o nosso perispírito. E aí a gente vai emanando isso para o nosso corpo físico. Então, o pensamento é que dá origem a toda essa constituição de energia positiva ou negativa. Por isso, Jesus falou para a gente, orai e vigiai, né? Porque a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, a gente precisa vigiar as nossas tendências na vida, para ver se elas estão sendo positivas ou negativas, para aí a gente poder fazer a reforma íntima e poder ir curando a nossa vida de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Quando a gente vai ao médico, a gente já está com a coisa explodindo dentro, no nosso corpo físico. Mas há quanto tempo isso já está internalizado no nosso perispírito, por exemplo, nos nossos chakras? Ele está ali há muito tempo internalizado, porque a gente enviou essa mensagem para o nosso corpo através desse chakra, que é o nosso centro aqui de emanação. Isso porque o corpo espiritual e os centros de energia estão entrelaçados intimamente com o corpo físico e os órgãos correspondentes. A gente tem noção disso porque a gente viu isso durante todo o processo do nosso curso. Todos os chakras estão ligados diretamente a órgãos do nosso corpo físico, né? Então, lá no perispírito vai acontecer alguma coisa que vai ser emanada para o nosso corpo físico. Essa é mais uma explicação da influência direta da mente sobre a saúde do corpo, percebe? Então, primeiras coisas acontecem na mente, né? Para depois acontecer no corpo físico. Aí a gente vai perguntar, e uma doença hereditária ou uma doença de nascença?
Isso foi uma escolha que a gente fez por conta de alguma coisa que a gente se sentia culpado numa encarnação anterior, e que a gente, então, determinou que a gente ia passar por aquilo nessa vida para ter algum tipo de aprendizado. Mas a gente pode suavizar isso, né? Essa doença de nascença ou essa doença hereditária, a gente pode suavizar isso na encarnação que a gente está com as nossas boas atitudes, com o nosso espírito de luz, com a nossa elevação de pensamento, com o nosso pensamento no amor. A gente pode, sim, muitas vezes modificar esse quadro de maneira completa, ou então amenizar esse quadro de maneira que possa ser mais interessante viver na Terra. Aí a gente já viu esse aqui, né? Eu acabei botando de novo. Então, aqui, esse slide a gente viu na semana passada também, as sintonias de pensamento dos espíritos encarnados e desencarnados, né? As ondas longas são de pensamentos menos evoluídos. As ondas médias são aqueles pensamentos quando a gente está mais ou menos. E as ondas curtas são de pensamentos evoluídos. Então, a gente, dependendo do nosso estado psíquico, do nosso estado emocional, a gente vai emitir ondas longas, médias ou curtas. E isso vai atrair os pensamentos de espíritos mais elevados ou menos elevados. E aí que a gente precisa orar e vigiar, para ficar sempre com o pensamento com onda curtinha e captar, então, os pensamentos dos espíritos mais iluminados, mais elevados. Cada pessoa possui uma assinatura energética compatível com aquilo que pensa, sente e acredita. Por meio desse campo elétrico, os seres humanos se atraem ou se repelem e se influenciam mutuamente a nível psíquico, emocional ou espiritual. Conforme a nossa elevação energética, a gente vai atrair pessoas. Conforme o nosso campo energético cai, a gente vai atrair outras pessoas, né? Quando a gente vai se aprofundando no estudo do espiritismo, no estudo de energias elevadas, a gente percebe que a gente vai conhecendo pessoas que têm um pensamento parecido com o nosso. Por quê? Porque a gente está mudando a nossa assinatura energética e a gente está ficando compatível com aquela pessoa que tem um pensamento um pouco mais evoluído, como a gente está começando a ter também. Pessoas de pensamento menos evoluídos, muitas vezes acabam se afastando. Ou então, elas entram na mesma energia que a gente, evolui o pensamento e mudam o pensamento também, vibrando mais num campo energético mais interessante. Então, a gente vai atrair ou repelir. Então, por exemplo, se a gente está vibrando num campo energético muito alto, em oração, se mantendo equilibrado, o que a gente vai atrair? Espíritos de luz. O que a gente vai repelir? Espíritos maldosos, espíritos que ainda não estão preparados para aquela luz, porque eles não vão conseguir nem ver a gente. Porque quando o espírito tem muita luz, os espíritos menos iluminados não conseguem nem perceber a presença deles, certo? Então, nós somos responsáveis, e aí, vamos tirar a palavra culpa do meio do caminho, porque culpa gera karma. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Se a gente tem responsabilidade, a gente pode trabalhar para modificar aquilo, para que aquilo se torne cada vez melhor. Também no livro Entre Céu e a Terra, há explicação sobre a importância do centro coronário na distribuição de energia. Aí o André Luiz fala assim: tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, eu tenho o vício de falar mal das pessoas. Essa viciação de pensamento é alguma coisa que é muito forte em mim. Eu tenho o vício de criticar tudo. Essa viciação de pensamento é muito forte em mim. Então, isso vai virar um influxo mental e vai se tornar alguma coisa que faz parte de mim mesmo. E vai me fazer mal. E vai fazer mal ao nosso centro de força também. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante, sede da consciência. Reparem que o próprio André Luiz fala aí, né, dessa cultura hindu, da filosofia, de como eles estão adiantados no estudo dos chakras em relação a nós.
tá? Então, quando a gente cita outras filosofias, a gente não está indo contra o espiritismo, a gente está somando o que eles falam àquilo que a gente tem dentro do espiritismo. E o centro coronário, ele é a sede, como o André Luiz fala aqui, ó, da consciência. O que a gente mais precisa buscar hoje para a nossa evolução espiritual, para a nossa reforma íntima? A consciência, né? Então, a gente precisa trabalhar esse chakra e os nossos pensamentos de modo que a gente esteja consciente o tempo todo. Então, se a gente está andando na rua, a gente precisa estar consciente de cada passo que a gente dá. Porque se a gente não tiver consciente, a gente vai tropeçar em alguma coisa, a gente vai cair num buraco, a gente vai virar o pé, certo? Então, nas pequenas coisas que a gente faz na vida, se a gente começar a tomar consciência das pequenas coisas, a gente vai começando a tomar consciência das grandes coisas também. É assim que a gente faz o exercício, né? Começando pelo passo de formiguinha e vai aumentando esse passo, até chegar a um passo gigante. Então, a gente pode prestar atenção no nosso andar, prestar atenção no que a gente está fazendo, a cada passo que a gente dá, para ter consciência dos nossos passos. Depois a gente vai tendo consciência de algo mais importante, e nunca deixando os passos de lado, porque se a gente perde a consciência dos passos, a gente cai no chão de novo, a gente vai tropeçar, enfim. Então, a gente tem que ir agregando consciência para que a gente possa, então, resplandecer consciência. E tudo que a gente faça não seja fruto de uma reação, que é totalmente instintiva, mas que seja fruto de uma ação, que é fruto da consciência. Então, buscar sempre essa consciência, através de pensamentos elevados, através da conexão com a espiritualidade superior, através do chakra coronário, através da oração, da prece e também da meditação. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições. Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Reparem que o discurso de André Luiz tem relação direta com o discurso do Sérgio Felipe de Oliveira, que é aquele médico que a gente viu lá, né? E corrobora tudo que a gente falou até aqui, né? Que esse centro, ele vai ser o centro-chave, que vai direcionar tudo para os outros centros que a gente tem aqui de energia. Ele é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Ele é que vai fazer com que a gente esteja equilibrado. E vamos lembrar, o André Luiz fala para a gente que ele faz a ligação de nós aqui na Terra com tudo que está no universo, como um todo. E ressalta, não podemos olvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental do caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vasos de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, e valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então, ele está falando que tudo é criação mental nossa, né? O nosso corpo físico é perfeito ou defeituoso, somos nós que criamos. Por quê? Se a gente se sente culpado por alguma coisa numa vida e na outra vida escolhe vir com um corpo com defeito, é porque a gente está se punindo por alguma coisa. Por que a gente precisa se punir se nem Deus nos pune? Se Deus compreende que nós somos espíritos imortais e que estamos em pleno aprendizado, e Ele compreende os nossos erros e pede só para que a gente aprenda com eles. Então, a gente, ao invés de se punir, a gente tem que aprender a aprender com os nossos erros. Exatamente isso que a gente precisa fazer. Porque aí a gente vai começar a equilibrar os nossos centros de força e a gente vai começar a fazer escolhas mais assertivas para as encarnações futuras, se a gente precisar reencarnar na Terra.
Porque quando a gente não precisar mais reencarnar na Terra, a gente tiver mais evoluído, a gente pode reencarnar num planeta mais evoluído. A gente pode reencarnar na Terra depois, a gente estiver nesse planeta mais evoluído, por missão ou por amor aos entes queridos que ficaram aqui. Mas a gente vai ter uma outra percepção de mundo. E é por isso que espíritos tão iluminados, às vezes, vêm à Terra para poder nos ensinar muitas coisas que, às vezes, a gente está ali, né, esquecido, porque tudo está gravado no nosso espírito. A centelha divina está gravada no nosso espírito. Tudo que a gente precisa saber está gravado lá, mas a gente muitas vezes não quer ouvir, escolhe não perceber, escolhe deixar de lado escondidinho lá. Quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente vai trabalhando a reforma íntima, quanto mais a gente está com a nossa vibração expandida e focado, né, nesse chakra aqui, que vai fazer essa expansão para todos os outros, levando energias, emanando pensamentos de amor, mais a gente vai estar equilibrado, mais a gente vai estar em contato com o nosso eu interior, que tem todas as respostas que a gente precisa. É só a gente buscar dentro da gente. A gente não precisa se punir, a gente não precisa se autoflagelar por nada. A gente precisa somente aprender para evoluir. A nossa missão é aprender para evoluir. Quanto à nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Aí vem ação e reação, né, que nós mesmos produzimos para nós. Então, você fez um ato, você vai sofrer com aquele ato, porque aquele ato vai te causar alguma coisa que vai fazer você sentir alguma coisa que não é bacana para você. Então, as escolhas dos atos que a gente comete também vão fazer com que a coisa venha para nós. O que a gente dá, a gente recebe. Sim? E isso tudo vai estar sendo emanado aí pelo chakra coronário, segundo André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra. Entre a Terra e o Céu, desculpa. Então, estudamos anteriormente que a mente tudo registra. Assim, a mente registra o erro cometido por nós, refletindo no corpo mental, e este, por sua vez, reflete no corpo espiritual, diretamente no centro vital, correspondente ao desequilíbrio causado, projetando essa distonia no corpo físico. É somente o resgate da dívida que a mente se depura, eliminando o registro do campo mental e, consequentemente, o corpo espiritual, e este no corpo físico, eliminando o desequilíbrio do centro vital. Quanto mais compreensão a gente tem do nosso estado, da nossa condição enquanto encarnado, menos culpa a gente vai ter e menos necessidade de autoflagelo a gente vai ter também, né? Mas consciente a gente vai estar. Então, o sétimo chakra, o chakra coronário, a nível espiritual, associado à busca espiritual, à espiritualidade. Permite que a pessoa penetre nos mais elevados estados de consciência. Quando a gente faz a comunicação mediúnica, quando a gente, numa meditação, entra naquele estado de não pensar absolutamente nada, porque a ação é parar o pensamento absolutamente e entrar num completo contato com o eu interior, com o nosso eu superior. A nível físico, associado à atividade do córtex cerebral, ao funcionamento geral do sistema nervoso, sincronia entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, ligado diretamente à glândula pineal. A capacidade de entrar em concentração absoluta para a meditação, ela vem desse chakra, né? Quando a gente está com esse chakra extremamente equilibrado, a gente consegue entrar em meditação profunda. Quando a gente está com os pensamentos extremamente acelerados e sem conseguir pensar numa coisa só, direcionando o nosso pensamento para todos os lados, a gente não consegue entrar em estado meditativo. E muitas vezes nem em estado de oração. Porque a gente começa a fazer uma oração, começa a entrar um pensamento, começa a entrar outro, e a gente esquece de onde estava na oração, tem que voltar de novo. Não importa, volta. Né? O importante é a gente estar em oração e ir desacelerando a nossa mente. Desacelerando. Hoje em dia, a gente vive num mundo extremamente acelerado. Então, esse processo de desacelerar vai ser contracorrente no mundo. Não tem problema. Né? O importante é a gente estar equilibrado junto à espiritualidade superior. E para a gente se equilibrar, a gente precisa desacelerar
o nosso pensamento, para que o nosso centro coronário esteja em equilíbrio. Para um bom funcionamento ativo, é necessário que a mente, o corpo e o espírito estejam equilibrados. Então, assim, não adianta também a gente querer só equilibrar o chakra coronário. Se os outros chakras estiverem desequilibrados, esse aqui não vai conseguir se equilibrar. Então, a gente tem que ir vindo, fazendo esse equilíbrio, né, de todos os chakras, para equilibrar esse aqui poder se equilibrar e vai emanar esse equilíbrio para os outros. A gente precisa estar aterrado, a gente precisa trabalhar todos os chakras e dar valor e perceber a valorização de todos eles. A normalidade no fluxo de energia desse chakra pode levar a vários tipos de disfunções cerebrais, incluindo as psicoses. Frequentemente, uma doença pode estar associada ao funcionamento anormal de mais de um chakra, já que o indivíduo pode ter vários bloqueios emocionais. Cada bloqueio em algum dos chakras está associado a um determinado problema emocional, que não está recebendo um tratamento adequado por parte do paciente. Quando agentes estressantes ambientais de caráter químico ou virótico são introduzidos no sistema biológico humano, o local onde irão causar maiores danos dependerá parcialmente do elo mais fraco da corrente formada pelos sistemas fisiológicos e energético sutil. O grande chakra que apresentar um desequilíbrio mais intenso irá determinar o local do corpo que representa o elo mais fraco da cadeia energética. Então, você vai desenvolver a doença onde a sua fraqueza é maior. Então, é ali que você precisa trabalhar para poder fortalecer, para poder equilibrar e aí trabalhar os chakras de maneira total e não desenvolver nenhum tipo de doença em nenhuma parte do corpo. O chakra coronário, então, quando ele está desequilibrado, ele apresenta as seguintes qualidades negativas: alienação, confusão, falta de inspiração, vulnerabilidade, vingança, distúrbios de comportamento, mentira, ligação com entidades de pouco evoluídas. Então, o desequilíbrio desse chakra, sintetizando, né, causa essas qualidades negativas. Equilibrado, ele vai causar essas aqui. Qualidades positivas. Percepção além do tempo e do espaço. Lembrando que o tempo e o espaço é uma criação humana, né? A gente ainda vai entender isso, a gente ainda não entende isso muito bem, mas é uma criação humana. Consciência desperta, amorosidade, compaixão, verdade, proteção, orientação, ligação com o eu superior. Então, todas essas qualidades lembram a gente quem? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, Jesus, né? Por que lembra essas pessoas de tanta luz? Porque eles tinham os chakras totalmente equilibrados e a emanação do chakra coronário, que estava total equilíbrio para os outros chakras, era disso aí. Então, esse aqui é o link para a meditação dessa semana, para o chakra da coroa, para o chakra coronário, para que a gente faça todos os dias da semana, né? Para equilibrar esse chakra. Então, a cada semana que a gente foi trabalhando, a gente já é a 7ª semana trabalhando cada chakra, a gente foi trabalhando um de cada vez com a meditação, durante uma semana equilibrando cada chakra. Tenho certeza que quem fez isso já sentiu uma diferença enorme no corpo físico, na parte emocional, na parte psicológica, né? Quem fez essa meditação todos os dias antes de dormir, trabalhando cada chakra em cada semana, já deu para sentir uma diferença enorme aí na sua percepção com relação a tudo, no seu corpo físico, no seu corpo perispiritual e na sua percepção com o mundo. Então, esse é o link para a meditação. Né, quando eu editar o vídeo, vai estar lá o link também. Vocês podem olhar de novo, ou então tirar um print aí da tela para vocês terem, para colocar de noite aí para vocês verem.
Então, para fechar o pensamento de hoje, eu vou deixar um pensamento do Osho: seja comum, seja simples, seja você quem for. Não há necessidade de ser importante. A única necessidade é de ser real. Ser real é essencial. Ser importante é viagem do ego. Então vamos ser reais, buscando o nosso eu mais profundo, buscando a nossa percepção mais profunda de quem nós somos, buscando fazer essa reforma íntima para que a gente possa equilibrar os nossos centros de força e ir nos curando de dentro para fora de todas as nossas debilidades, sejam elas psicológicas, sejam elas emocionais ou sejam elas físicas. Gratidão a todos pela presença. Semana que vem a gente está de volta. Eu espero por todos vocês para a nossa próxima reflexão sobre os chakras e a meditação numa visão espírita. Namastê, até semana que vem. Tchau, tchau.